Olá, queridos. Deixa eu dar um aviso para vocês que eu esqueci de dar esse aviso, é rapidinho. Eu abri uma página no Instagram só do canal Semeando a Palavra. Então eu gostaria de convidar vocês para dar um pulinho lá, porque lá eu posto diariamente várias coisas assim que eu vejo de interessante, coisas que o Senhor ministra ao meu coração durante a semana. Eu vou postando lá e eu pretendo em breve começar a fazer alguns vídeos ao vivo. Pra quê? Para que a gente se estreite mais um pouquinho, né? Para que a gente saia um pouco dessa áreazinha aqui do YouTube e a gente possa conversar um pouco mais assim, cara a cara. E vocês também possam conhecer um pouquinho da irmã aqui, não é? Que é de verdade. Uma vez eu conheci uma irmã e ela falou assim: "Você é de verdade?" Eu falei: "Sou de verdade, irmã. Eu pego igual todo mundo, tenho problema igual a todo mundo", né? Então, eu acredito que o Instagram é uma ferramenta preciosa para a gente estreitar os nossos laços. Então a gente pode conversar por ali, vocês podem ficar sabendo quais os vídeos que vão pro ar, porque eu vou comentar antes, o porquê. E vocês vão ficar sabendo também um pouquinho da história que tem por trás de cada vídeo que eu posto aqui. Vocês vão entender o porquê, como é o processo até eu conseguir gravar o vídeo e trazer para vocês. Não é um vídeo que eu penso somente assim, vou gravar sobre isso, não. A grande maioria dos vídeos que eu posto aqui são vídeos em que o Senhor vem ministrando a mim durante a semana, durante os dias, e aí daí nasce um vídeo e eu trago aqui pra vocês. Então lá pelo Instagram vocês vão ficar sabendo um pouco desse processo, como é que isso acontece, como é que eu observo as coisas que acontecem ao meu redor ao longo do dia, do meu trabalho, da minha vida em família, e aí vocês vão ficar sabendo um pouquinho de mim e a gente vai poder se conhecer mais, conversando também, não é? Então eu convido vocês que têm Instagram para dar uma passada lá. É @a palavra semeando, @a palavra semeando. Eu vou deixar escrito aqui para você ver. Você coloca lá no Instagram, @a palavra semeando. Você vai ver minha foto. Eu coloquei a minha foto para poder identificar. Então, por favor, dá uma passadinha lá, curte a página lá, vai me seguindo, que a gente vai conversando, a gente vai estreitando os nossos laços, tá bom? Às vezes o YouTube é muito impessoal e a gente podendo ficar um pouquinho mais junto, conversar um pouquinho mais, é sempre bom, né? Porque eu acredito que as pessoas que têm uma certa facilidade em lidar com o público, elas devem sim abrir um pouco de suas vidas para que as pessoas conheçam realmente quem ela é. Porque a gente não pode pregar o que a gente não vive, não é verdade? Então, dá um pulo lá, @a palavra semeando. Eu aguardo vocês lá. Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. E aí, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu preciso abrir o meu coração para vocês hoje e falar de uma coisa que eu não sei se eu ainda consegui vencer, mas eu acredito que é algo que aconteça com todos vocês também. Você já teve dificuldade para aceitar que Deus te ama? Para aceitar o amor de Deus? Eu tenho muita dificuldade para aceitar o amor de Deus. Houve uma vez que eu quis comprar a minha salvação, sabia? Teve uma época que eu fiquei tão preocupada, mas tão preocupada com a volta de Jesus, que Jesus já estava voltando, que eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer um monte de coisa, porque Deus precisava me aprovar para que eu fosse para o céu. Então eu comecei a fazer a obra de Deus com mais afinco, com mais força. Só, queridos, que fazer a obra de Deus antes de Jesus voltar não é um problema. O problema é a intenção com a qual você faz isso. E a intenção que eu estava fazendo isso naquele momento não era porque eu tinha amor às vidas, não é porque eu queria ver as pessoas salvas, era porque eu queria me ver salva. Eu comecei a achar que através daquelas atitudes, Deus ia me aprovar e achar que eu era muito boazinha e ia me levar para o céu. Então, queridos, desde então, eu comecei a perceber que tenho muita dificuldade de aceitar o amor de Deus, de aceitar que Ele me ama. Por exemplo, uma coisa é você fugir de Deus porque você peca, você erra e nosso instinto humano nos joga para longe do Senhor cada vez que a gente peca. Você sabe disso, eu já passei isso por muitas vezes. Mas outra coisa é você fugir de Deus quando você acha que você não é tão bom assim. Isso acontece muito comigo. E eu começava a pensar, por exemplo, se eu fazia um propósito de jejum
e não conseguia cumprir aquele propósito, eu começava a me condenar. Se eu fazia um propósito de oração e não conseguia cumprir com a meta que eu tinha estabelecido para mim, eu começava a me culpar novamente. E então, eu fiquei, queridos, uma vez eu fiquei por semanas e semanas e semanas falando, meu Deus, eu sou um ser humano horrível. Meu Deus, eu sou uma crente horrível. Senhor, eu devo ser uma vergonha para o Senhor. Eu sou uma vergonha para o teu evangelho. Eu sou uma vergonha para os meus irmãos. Porque eu não consigo muitas vezes cumprir o mínimo do que o Senhor me pede, Senhor. Puxa vida, o Senhor deve estar muito triste. E a sensação que eu tinha era que o Senhor estava muito aborrecido comigo, porque eu não conseguia ser fiel nas pequenas coisas. E por conta disso, eu não orava, não buscava Deus, porque eu me achava muito indigna de estar ali. Aquela autocomiseração, né, que a gente tem. Mas isso acontecia comigo com muita frequência. E eu posso dizer, queridos, que ainda acontece. Se eu não me policiar, se eu não colocar na minha cabeça que Deus ele não me ama pelas coisas que eu faço, eu rapidamente meu semblante se cai e eu não consigo seguir em frente. Porque eu penso sempre que Deus está muito zangado comigo. E então, um belo dia o Senhor me despertou para isso, porque eu já estava dizendo para Deus que eu era tão imunda, que eu era tão incapaz, que ele não devia estar orgulhoso de mim, que ele devia estar muito zangado. E eu não queria chegar perto de um Deus zangado, eu não queria isso para mim. Então Deus começou a me mostrar que ele me amava e ponto final. Mas, queridos, é tão difícil da gente aceitar o amor de Deus, não é verdade? Eu tenho muita dificuldade para aceitar que Jesus, ele me ama pelo que eu sou, independente do que eu seja. Porque ele me formou assim, ele me criou assim. Então, ele sabe dos meus defeitos, ele sabe das minhas dificuldades, ele sabe das minhas potencialidades. Ele conhece tudo em mim. Então, não tem por que eu fugir dele quando eu não consigo fazer uma coisa bem. A gente faz isso, querido, com os nossos pais terrenos, né? Mas o nosso pai maior, que é Deus, ele não age como os nossos pais terrenos. Se você chegar perto dele com um coração sincero, quebrantado, que a palavra diz que ele não despreza, ele jamais vai ficar jogando na sua cara que você não é capaz disso, que você não é capaz daquilo, que você não é capaz daquilo outro. Deus nunca vai fazer isso. A gente tem mania de ver Deus, de julgar a mente de Deus pela mente dos nossos pais terrenos. E é muito difícil vencer essa batalha. Eu sei que é. Principalmente se você foi uma criança que foi muito cobrada. Eu fui uma criança muito cobrada. Então, até eu conseguir enxergar que Deus é o meu pai, que ele me criou, me formou, que ele tem sonhos para mim, e que ele não vai desistir desses sonhos por causa dos meus defeitos, nossa, é muito difícil eu entender isso. Eu acredito que você que está me ouvindo, de repente, também pode estar passando pela mesma situação que eu já passei. Aceite que Deus te ama do jeito que você é. Então, uma vez eu me peguei falando, Senhor, mas eu devia ter orado, eu devia ter cumprido o propósito que eu estabeleci. Eu falei para o Senhor que eu ia fazer isso e aquilo, e eu não consegui chegar nem na metade do que eu prometi para o Senhor. Eu estou com vergonha. E então, Deus falou para mim, e você acha que eu já não sabia disso? Então, queridos, cada passo que você vai dar, o Senhor já conhece. Sabe? Para de se enxergar, de se olhar no meio de uma multidão. Você não é uma multidão, você é um indivíduo. E Deus, ele trata, ele lida com você de maneira muito particular e muito individual. Então você não pode querer se comparar a outras pessoas. Eu fazia isso o tempo todo, sempre me comparando com outras pessoas. Fulano não erra, fulano não faz isso, fulano, ó, tá vendo? Fulano é uma pessoa maravilhosa, fulano... Para com isso, não se compare com os outros. Você é você, os outros são os outros. E Deus ama você apesar dos seus defeitos. Deus me ama apesar dos meus defeitos. Não dá para entender, eu sei que não dá. Não cabe também dentro da minha cabeça. Mas é a verdade. Ama tanto
que Jesus morreu por nós sem a gente merecer. Jesus morreu por nós sabendo de todos os nossos defeitos futuros. A gente nem era formado ainda. Mas não esqueça que existe algo muito particular entre você e Deus, sabe? Só você e Ele sabe. Só você e Ele entende. Ninguém pode interferir nessa relação. Você pode cortar essa relação. Você pode cortar sem problema nenhum. Mas você sabe que se você cortar essa relação com Deus, você não vai muito longe. Você sabe que se você cortar essa relação com Deus, você vai perecer. Sabe? Não fique se sentindo assim. Não se sinta nada. Se você não consegue fazer um jejum de 40 dias, faça de 1. Se você não consegue fazer jejum de 1 dia, faça de 2 horas. Faça aquilo que você é capaz de fazer. E Deus entende as suas limitações, as suas dificuldades. Por favor, não creia nesse Deus tirano que estão tentando empurrar pela sua cabeça, pela sua goela abaixo. Não creia nesse Deus tirano. Creia num Deus que odeia o pecado, ama o pecador, avisa o pecador quando ele está em perigo por conta do pecado, mas nem por isso ele deixa de receber um pecador verdadeiramente arrependido, uma pessoa que sabe das suas limitações. Seria muito fácil se a gente fosse bom, muito bom, porque aí o mérito ia ser tirado de Jesus. A gente ia ser salvo por nós mesmos e não por ele. Mas é bom que a gente seja assim, fraco, pequeno, sabe? Que a gente tenha lá as nossas dificuldades, as nossas guerras diárias, que a gente não saiba lidar com um monte de coisas, porque a gente é humano, a gente é assim. E assim a gente se torna todos os dias um pouquinho mais dependente de Deus. Então, eu peço que você hoje convide Jesus para vir conversar com você sobre as suas limitações, sobre os defeitos que você tem. Ele sabe, é óbvio. Mas você precisa externar isso para você entender que, apesar disso, Ele nunca vai deixar de amar você. Amém? Bem, eu deixo essa palavra com vocês porque eu ainda estou passando, como eu disse no início, por esse processo. Eu tenho dificuldade de aceitar o amor de Deus. Mas eu tenho pedido a Deus para que Ele trabalhe isso em mim. Para que eu aceite que Ele me ama, não pelo que eu faço, mas por quem eu sou, por quem Ele criou na eternidade para que eu fosse aqui na Terra. É por isso que Ele me ama, apesar de qualquer coisa. E é por isso que Ele ama você também. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.